Você sabia que Deus tem uma resposta pronta para todas as suas perguntas? É exatamente isso. Tudo que você quiser fazer na sua vida, Deus tem uma resposta para você. Se você deve fazer, se você não deve fazer, ou o que você deve fazer. Mas e se minha dúvida for muito específica? Não tem problema. Deus tem uma resposta para ela também. Por exemplo, uma coisa que me veio aqui na cabeça agora. Tá tendo uma festa numa casa aqui perto. Eu sei que lá tem muita comida boa, vai ter uma galera também, só que tem uma chance muito grande de ter uma bagunça danada lá, sair briga, sair pancadaria. Será que eu devo ou será que eu não devo ir? Pergunta para Deus. E para esse caso específico, se você for lá em Provérbios, você vai achar uma passagem que diz o seguinte: melhor é o pouco com o temor do Senhor do que o muito com inquietação. Logo, a partir disso, a gente consegue entender que o aconselhamento de Deus pra gente é a gente não ir em uma festa que tem muita inquietação, só pra gente comer uma comida gostosa e confraternizar com a galera. Até aí tudo bem. Vamos supor então que eu não fui, eu optei por ficar em casa mesmo e jantar numa boa e ver minha novela das 9. Tudo bem, eu estou lá vendo minha novela das 9 e me bate a seguinte dúvida. Peraí, será que eu devo ou eu posso assistir essa novela das 9 que tá passando agora, que se eu não me engano é Pantanal? Mais difícil, né? Até porque a novela tem tanto partes ruins, de violência, de maldade, quanto tem partes boas também, de confraternização do pessoal, de momentos de amizade. Então, será que eu posso ou não posso assistir? Esse é um pouco mais difícil, né? Será que Deus tem uma resposta até para casos específicos como este? Bom, eu já li a Bíblia e posso garantir a você que se você procurar lá, você não vai achar nenhuma orientação quanto a novelas. Uai, mas como assim, Henrique? Você não falou que Deus tem todas as respostas pra gente? Eu tô querendo saber se eu posso assistir minha novela ou não. Como é que Deus não me responde isso? Você está errado. Muita hora nessa calma. É exatamente em momentos como esse que a gente percebe que a palavra de Deus não é um livro, mas uma pessoa. A palavra de Deus, ela é viva. Até porque se não fosse, sair dirigindo aí pela rua como um maluco, por exemplo, não seria pecado, porque a Bíblia não fala nada sobre isso. Ok, beleza, entendi. Então, como é que a gente faz para obter respostas para nossas perguntas específicas que não estão escritas minuciosamente na Bíblia? Para a gente receber nossa resposta, existem 2 pontos-chave. Primeiro ponto, a gente tem que querer a resposta. E segundo, a gente tem que estar atento. Por exemplo, um exemplo pessoal. Uma vez eu fiz um curso bem longo e pro final desse curso eu descobri que não era uma coisa que eu queria fazer. Eu também percebi que eu nem tinha pensado muito bem sobre esse curso. Nem sequer perguntei para as pessoas que já tinham feito esse curso se elas gostaram de fazê-lo. Porém, na Bíblia está escrito que antes de entrar em uma batalha é preciso planejar bem. E quando há muitos conselheiros, existe mais chance da gente vencer. Eu já tinha lido isso. E eu não busquei essa resposta. Se eu tivesse perguntado a Deus no dia, talvez eu abrisse a Bíblia e caísse justamente nessa passagem e eu teria a minha resposta. Mas eu quero trabalhar em um exemplo hipotético. Vamos supor que tem um cara muito rico e muito infeliz também. E ele está pensando em se suicidar. Então, de repente, ele pega a Bíblia e abre em Mateus. E então, por acaso, era dia 27/5, então ele foi lá no capítulo 27, versículo 5, para ver o que a Bíblia dizia. E lá em Mateus, capítulo 27, versículo 5, diz o seguinte: então Judas, jogando o dinheiro no templo, saiu e enforcou-se. E agora, José? Bem, eu posso garantir para vocês que a vontade de Deus não é que esse cara jogue o dinheiro dele todo fora e se enforque. Mas o cara não abriu a Bíblia e estava escrito lá, ó, joga seu dinheiro fora e se enforque. Você não falou que Deus tinha uma resposta para todos os nossos dilemas? Tá nítido na Bíblia o que era pro cara fazer. Aí que vem a chave que vai nos dar a resposta. A interpretação é a chave. Ainda que você queira se enforcar, você abre a Bíblia aleatoriamente e cai em Mateus 27, 5, você jamais pode achar que Deus quer que você se enforque. Essa interpretação de se enforcar nunca vai estar certo, ainda que isso aconteça. Gente, qualquer coisa acontecendo no mundo, até uma folha caindo de uma árvore, pode ser o sinal que você precisa para tomar a decisão correta, desde que esse sinal seja interpretado segundo Jesus Cristo. Se você quiser aprofundar um pouquinho, leia Apocalipse 5, versículo 4. Então, se a gente pega a Bíblia e a gente pega a interpretação da Bíblia segundo Jesus Cristo, nós temos
todas as respostas para todas as nossas dúvidas, questões e perguntas. Eu acredito seriamente que assim que a gente pergunta uma coisa a Deus, a gente já recebe essa resposta na mesma hora. Só que muitas das vezes, a maioria das vezes, a gente não consegue entender essa resposta. Uma vez eu escutei um pastor dizer na internet que se a gente quiser saber de Deus, se a gente deve fazer alguma coisa ou se a gente não deve fazer, que a gente deve perguntá-lo. Então, se a gente receber a resposta que sim, a gente faz. Se a gente receber a resposta que não, a gente não faz. E se ele não der a resposta, a gente não deve fazer nada. E na época que eu ouvi essa pregação, eu estava muito precisando de uma resposta para tomar uma decisão. E essa resposta não vinha. E essa resposta veio da seguinte forma. Conversando com uma pessoa que eu respeito bastante, Deus me revelou o seguinte: se a gente for ficar esperando um sinal claro da natureza para receber isso como resposta de Deus e tomar uma atitude para fazer seja lá o que for, a gente paralisa, a gente não faz nada, porque não é todo dia que a gente recebe uma resposta mirabolante. Se eu estivesse esperando uma resposta nítida, um sinal maravilhoso acontecer para gravar esse vídeo, eu não estava gravando ele. A gente não deve ficar esperando um sinal distinto para tomar decisões em nossas vidas. Até porque Deus nos deu livre-arbítrio e Ele quer ver a gente se virando, a gente tomando decisões por conta própria, mas levando ele em consideração. Então não é para você ficar esperando um sinal cabuloso acontecer para você tomar uma decisão. Até porque a resposta de Deus a gente já tem. A resposta de Deus pra gente é Jesus Cristo. A gente tem uma Bíblia com 600 páginas, vários versículos que podem ser nossa resposta, mas a gente às vezes insiste em querer ver um sinal mirabolante da natureza acontecer para a gente tomar isso como resposta. A resposta de Deus para essa dúvida que você tem e para as dúvidas que você vai ter já foram dadas. Você só precisa encontrar elas através de Jesus Cristo. Muita gente fala, Jesus é a resposta, mas nunca para pensar que Jesus é a resposta de uma forma que também pode ser uma forma prática na nossa vida. Então não fique esperando um sinal mirabolante acontecer, porque pode ser que nem aconteça. Tome a decisão de buscar a interpretação de Jesus para esse problema, para esse dilema que você está passando. Sempre que você se encontrar diante de uma decisão difícil, que você tiver dois caminhos, pare e pense. O que será que Jesus acharia de mim fazendo isso? Olhe todo o caminho, pare, pensa, reflita. E se tiver alguma coisa ali que Jesus não gostaria que você fizesse, então analise outro caminho. O que será que Jesus acharia se eu fizesse tudo isso que está envolvido nesse outro caminho? Será que Jesus iria gostar? Jesus não iria se opor se eu fizesse isso. Acho que Jesus até gostaria, ou talvez não teria nada contra. É apenas uma decisão, talvez profissional, uma decisão meramente de gosto seu. Então você pode tomar essa decisão. Você não precisa esperar um sinal cair do céu, igual eu já falei. Até porque tem muita coisa na nossa vida que nem tem uma resposta certa. É coisa mais de gosto mesmo. Por exemplo, você vai em uma sorveteria, será que eu tomo sorvete de chocolate ou tomo sorvete de morango? Não tem uma resposta certa. A resposta certa, muitas vezes, é você parar e pensar: o que isso aqui vai gerar para minha vida? Isso aqui vai me fazer feliz? Vai me fazer triste? Isso aqui vai me fazer mais próximo ou mais distante de Deus? Então, tome sua decisão pensando bem, não precisa esperar um sinal mirabolante. E para finalizar, eu te aconselho que você ame a Deus de todo o seu coração, porque até uma decisão de gosto vai ser assertiva a longo prazo ou até mesmo a curto prazo quando você ama a Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Grande abraço, espero que você goste do vídeo, deixa um like e se inscreva no canal também. Grande abraço.